Hoje é uma das maiores festas do ano católico, o Corpus Christi, a festa do corpo de Nossa Senhora. E olha que coincidência linda que o calendário nos traz nesse ano, que a providência nos propõe, justamente nesse ano. O santo do dia de hoje é um nobre rico que largou a vida inteira para fazer uma só coisa: ficar ajoelhado dia e noite diante do corpo de Cristo. No dia da festa da Eucaristia, o santo do dia é um santo apaixonado pela Eucaristia. Isso não acontece todos os anos, lembrem que Corpus Christi é uma festa móvel. Então, nesse ano nós temos essa graça especificamente. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico. Esse é o todo santo dia do dia 4 de junho. Hoje o dia tá diferente, porque hoje, aqui no Brasil, nós celebramos o Corpus Christi na Igreja Universal. Alguns lugares, algumas conferências episcopais jogam o Corpus Christi para o domingo seguinte, como acontece com outras festas ao longo do ano aqui no Brasil. Aqui, inclusive, em muitos lugares é feriado, tá? Temos procissão na rua, tapete de serragem colorida. Então, antes de eu te apresentar os santos do dia, eu preciso te explicar que festa é essa, porque tem muita gente que tira o dia de folga em Corpus Christi, não faz a menor ideia do que está sendo celebrado. Inclusive, um ponto muito importante, tem muita gente que se diz católica, que é devoto de muitos santos. Nossa, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, gosto de Santo Expedito, mas não vai à missa dominical, não vai às missas de preceito. Hoje é dia de católico estar na missa. Ah, não quero ir na procissão. Tá, não vai na procissão, vai na missa. Ah, não quero ir na missa campal que tem na minha diocese. Vai na missa da paróquia. Em alguma paróquia vai ter, tá? Então, por favor, vá à missa. Não adianta amar os santos e não amar aquele que os santos amaram. Vá à missa. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês um negócio legal antes de eu falar de Corpus Christi e por que justamente eu vou falar disso. O nosso martiriológio, claro. Por que que é um negócio legal? Porque nenhum martiriológio tem isso, tá. Na verdade, o nosso martiriológio é bem, pra frentex. Não, não é pra frentex, mas ele é muito atualizado. É o único martiriológio atualizado nos tempos de hoje, no dia de hoje, é o único martiriológio atualizado existente, mesmo entre os que são publicados por alguma diocese, etcétera, é o único atualizado. E é um dos poucos online, inclusive. Nós temos o Liturgia PT, que era a nossa referência, que é online, mas não é atualizado, ainda que seja uma grande obra, foi muito útil pra gente, graças a Deus, se tornou referência para o nosso martirológio aqui. Mas, além disso, nenhum martirológio traz, por não ser atualizado, por não ser dinâmico, o match com o calendário litúrgico. Por quê? Porque o calendário litúrgico traz festas móveis, então todo ano ele muda, tá? Então vocês podem aqui, ó, se vocês abrirem no mobile, ele vai abrir assim, inclusive, vai abrir por padrão fechado. Hoje a igreja celebra Corpus Christi. O que quer dizer isso? Corpus Christi não está no martirológio, justamente porque muda todo ano, e o martirológio mostra os dias fixos do ano. Então, o nosso martirológio, quando temos uma festa, ele traz, ó, hoje especificamente, nesse ano, é uma festa litúrgica, neste 4 de junho de 2026, portanto, 4 de junho de 27, não teremos Corpus Christi, vai ser em outro dia. Então, esse box aqui vai estar em outro dia. Mas é bem interessante, é uma funcionalidade que a gente colocou agora na semana passada. Certamente vai ser útil para muitos de vocês. Mas o Corpus Christi, corpo de Cristo, né, literalmente, é a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor, que a igreja celebra hoje, de algum modo, é o coração da fé católica, tá? É a Eucaristia. A fé de que na missa, quando o padre consagra o pão e o vinho, aquilo deixa de ser pão e vinho, passa a ser verdadeiramente, realmente, o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Não é simbolicamente, não é fazer memória, não é, lembrar apenas que uma vez o corpo esteve na cruz, não. Presença real. E aí, tu pode perguntar: "Ah, mas a Eucaristia a gente não celebra toda quinta-feira santa, na Semana Santa?" Celebra, só que, eh na Quinta-feira Santa, inclusive, a gente tem um outro viés, né, a gente tá ali na emoção da paixão, guiado, eh, pela tristeza da perda do futuro do Senhor, pela tensão do momento, pelo silêncio, né, aquela noite já tem a sombra da cruz, da prisão, da agonia, e a igreja entendeu que era preciso de um dia específico para celebrar, para se alegrar com o corpo de Cristo. Veja inclusive a ques os
os tapetes nos trazem muito isso, a alegria, a cor, tá. Ou seja, nós temos a eucaristia em diversos momentos, mas nós temos um dia específico de celebrar ela com alegria, com vigor. Foi no século XIII que a festa foi instituída, né, esse dia de alegria pelo dom da eucaristia. Eh, Foi uma religiosa, Santa Juliana de Liege, que teve essas visões que insistiam na festa do Papa Urbano IV, então, em 1264, estendeu a festa para a igreja inteira, uma festa que já era comemorada localmente, foi estendida para a igreja inteira. E o Papa encarregou nada menos do que o próprio Santo Tomás de Aquino, o maior teólogo da igreja, de compor os textos e os hinos da festa. Santo Tomás escreveu hinos que a gente canta até hoje, o Pange Língua, o Tantum Ergo, o Salutaris Hostia, tá. O Tantum Ergo é o famoso tão sublime sacramento para quem nunca relacionou, mas, eu sei que tal para vocês aqui na internet isso certamente é muito óbvio, mas eu tenho certeza que na paróquia muita gente não tem ideia, não relaciona os nomes, né, ouve alguém dizer: "Ah, o Tantum Ergo", e acha que é uma coisa que nunca ouviu falar. Não, certamente todo mundo já cantou o tão sublime sacramento. A letra, essa poesia, digamos, foi composta por Santo Tomás de Aquino. Então a procissão de hoje, a festa de hoje, a igreja tira o Santíssimo Sacramento de dentro, eh, das paredes do templo, leva pela rua, debaixo do palio, dentro do ostensório, para mostrar para a cidade inteira, ele está aqui de verdade, no meio de nós. Existem muitas peculiaridades, a gente poderia falar muito aqui do Corpus Christi. Certamente vai ter muitos vídeos, talvez o padre Paulo Ricardo, grandes influenciadores vão falar sobre isso. Assistam, porque é uma história fantástica. Aqui eu não vou me ater muito mais para isso, porque a gente já tomou mais tempo e nós temos ainda um santo para falar, e uma outra lista de santos para passar rapidamente. Hoje o santo que nós vamos falar, eu falei que é um santo que amou profundamente o corpo de Cristo, São Francisco Caracciolo. Talvez, se encaixe como uma luva para hoje, graça da providência tá nos conceder esse santo no dia de hoje. Dá para dizer que ele foi provavelmente um dos maiores apaixonados pela Eucaristia que a Santa Igreja já teve. Ele nasceu na Itália em 1563, numa família nobre, inclusive parente de São Tomás de Aquino, tá. Descendente, claro, São Tomás de Aquino veio, anos antes, séculos antes. Ou seja, uma pessoa de futuro garantido, de vida boa pela frente. E São Francisco, que na época se chamava Ascânio, vivia essa vida de jovem nobre normal, diversões da nobreza, até que ali pelos 20 e poucos anos, ele é atingido por uma doença de pele gravíssima, algo meio parecido com a lepra, tá. E ele se vê diante da morte em dado momento, jovem, faz uma promessa para Deus, se ele, for curado, ele vai dedicar a vida inteira a ele. E ele foi curado. E ele cumpriu sem dar para trás, sem desistir. Largou a nobreza, virou padre, foi cuidar dos presos e condenados à morte em Nápoles. E aí, nós temos, quase uma novela. Chega às mãos dele, por engano, uma carta, tá? A carta é endereçada a outro homem com nome parecido, convidando para fundar uma nova ordem religiosa. Veio parar com São Francisco por erro de endereço. Ele entendeu aquilo como um chamado de Deus, procurou o homem da carta, se juntou a ele e eles fundaram os Clérigos Regulares Menores. Essa ordem tinha um carisma especial que justamente liga esse santo ao dia de hoje, mais uma vez por providência divina. Isso não foi planejado pela igreja, ou ao menos não intencionalmente. O carisma, dos clérigos regulares menores é a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento, ou seja, os religiosos rezavam em turnos para que sempre algum deles estivesse dia e noite, sem parar, ajoelhado em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Nunca deixar o Senhor sozinho no sacrário. São Francisco Caracciolo, ele era o primeiro da fila, sempre conta que, os próprios irmãos registram isso, que ele passava noites inteiras diante do Senhor, que o coração dele, ardia de amor. A tradição diz que ele repetia: "O zelo da tua casa me consome", e dava,
as rações de comida dele, as porções de comida dele aos irmãos, para permanecer durante as refeições ali, dormia pouquíssimo para poder ficar mais tempo em adoração. Ele governou a ordem, fundou casas, foi humilde a ponto de fazer questão das tarefas mais baixas, de varrer, lavar, servir na cozinha, ainda que fosse, o líder das casas, o próprio fundador da ordem. Morreu relativamente jovem, com 44 anos, em 1608, na cidade de Agnone, em viagem. A tradição guarda as palavras dele no fim: "Vamos, vamos ao céu". São Francisco Caracciolo foi canonizado pelo Papa Pio VII. E olha que coisa de Deus, hoje em dia, eh o dia em que a igreja sai à rua para adorar o corpo de Cristo, o santo que cai no calendário é justamente esse homem que conseguiu cumprir todos os seus deveres de religioso, de, fundador, de grande líder. Ele conseguiu construir uma ordem. Isso é algo, a gente não entende a grandeza dessas coisas, mas a dificuldade de ser um fundador, de ser aquele que imprimirá algo, se Deus quiser, para os séculos. E ainda assim ele conseguiu estar em adoração contínua, praticamente, ser o maior adorador dentre os adoradores ali. Certamente, celebrar esse santo e ver a história dele, hoje, nos é uma lição muito importante. Certamente é algo que Deus quer, que a providência divina colocou, eh, com muito com muita intenção aqui. O dia 4 de junho, claro, não tem apenas São Francisco Caracciolo. Vou mostrar para vocês alguns santos aqui no nosso martirológio, já mostrei ele hoje. Não canso de mostrar, porque foi uma obra muito difícil de fazer. E acho que vai ser muito útil para muitos de vocês. O link tá sempre aqui embaixo. Acessem hubcatólico.com/martiriológio, é muito fácil. Vamos aos nossos santos, mas antes deixa o teu like e a tua inscrição. Ativa o sininho. Se tu puder te tornar membro, colaboradora do Hub Católico, aqui nós temos um QR Code. Vai para a página de membros, tem vários valores. Essa página, inclusive, vai ser atualizada logo mais, porque nós vamos ter algumas benefícios que hoje não tem. Lembrando que a Selo, a nossa loja de camisetas, tá offline. Eu ainda não entendi por quê. Nosso fornecedor simplesmente não bloqueou qualquer entrega para o Hub Católico, então nós temos, eu estou indo atrás já de um novo fornecedor, provavelmente a gente vai ter um novo site. Se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer uma loja ainda melhor do que a que nós tínhamos até então. A nossa loja teve foi cortada com menos de 2 semanas de vida, mas ela vai voltar melhor, eu tenho certeza, então aguardem que eu vou avisar assim que nós tivermos ela. Se Deus quiser, inclusive, para esse fim de semana, tá? Vamos aos nossos santos. Hoje, o São Francisco Caracciolo não é destaque no Martirológio, ele não tem festa, memória facultativa, obrigatória nem nada, então ele vai aparecer aqui no meio da lista. O nosso primeiro elogio, o santo mais antigo, morreu em 309, São Quirino, bispo de Císek, na Panônia, hoje Zombarteli, que fica na Hungria. Foi um bispo no tempo do imperador Galério, que foi jogado no rio com uma grande pedra amarrada ao pescoço, e a tradição inclusive conta que ele flutuou tempo suficiente para encorajar os fiéis antes de afundar. Os outros que seriam martirizados ou que eram perseguidos. Morreu em 309. O segundo elogio, São Metrófanes, bispo de Bizâncio, 325 ali, então muito próximo da fundação de Constantinopla. A cidade ainda de Bizâncio se tornaria a capital da Nova Roma, digamos, seria a Nova Roma. Ele consagrou a cidade a Deus, no tempo do imperador Constantino, então foi o bispo que acompanhou a virada de Bizâncio para Constantinopla. Santo Optato, bispo de Mileve, na Argélia. Ontem, inclusive, falamos de São Carlos Luanga, um mártir africano, e eu falei que São Carlos Luanga e seus companheiros, eram os primeiros mártires da África moderna. E aí citei que nós tivemos muitos santos da África em diversos momentos, especialmente nos primeiros séculos. Aqui, por exemplo, temos um santo argelino, né, na época na Numídia, que escreveu inclusive contra a heresia donatista, defendeu a universalidade da igreja, a catolicidade da igreja e a necessidade da unidade entre os cristãos.
Um bom santo, inclusive, para o dia de hoje, para que todos os cristãos se unam em torno do corpo de Cristo, do verdadeiro corpo de Cristo, que é negado por muitos, né, pelos protestantes, em especial alguns históricos acreditam, a grande maioria não. São Petroco de Gales, no século VI, foi um abade da Cornualha, um dos grandes santos da região da, da Grã-Bretanha. Lembrando que os abades, os monges, eram muito importantes para o catolicismo lá. Não que em outros lugares não fossem, mas lá eles foram os grandes ponta de lança, ali, os grandes evangelizadores e organizadores da igreja britânica. São Gualter, abade nas Marcas italianas, do mosteiro de Servigliano, no século VIII. Santos Nicolau e Trano, eremitas do século XI, XII, na ilha da Sardenha. Lembrem que é um período que precede as ordens monásticas, portanto, nós temos alguns momentos em que a curva de santos eremitas cresce muito, casualmente, antes de grandes obras religiosas. Antes da vida de São Bento, temos muitos eremitas, né, ali século IV, V. Depois, antes das obras das reformas beneditinas de Cluny, de Cister, nós temos também, século IX, X, grandes santos eremitas, e depois, séculos XI, XII, XIII ainda, grandes eremitas antes das ordens mendicantes. São Santos Nicolau e Trano estão antes das ordens monásticas, das ordens mendicantes. O beato Pacífico Ramati, um sacerdote que morreu em 1482 em Sassari, na Sardenha, Itália, um religioso franciscano, tá, que morreu no meio da pregação da cruzada em defesa dos cristãos. Aí, no oitavo elogio, São Francisco Caracciolo, que morreu em Agnone, na Itália, em 1608. São Felipe Smaldoni, sacerdote que morreu em 1923 em Lecce, também na Itália, e dedicou a vida inteira ao cuidado e à formação dos surdos e dos cegos pobres, fundador da Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações. Uma obra um carisma muito típico do século XVIII e do século XIX, inclusive, apesar de ele ter morrido já no século XX. São obras que visavam esses públicos eh, que não tinham tanto acesso na sociedade. Temos no décimo elogio os beatos Antônio Zavitovski e Stanislau Staroyevski, morreram em 1942, no campo de concentração de Dachau, dois padres, tá, que morreram na Alemanha, padres poloneses. E por fim, o beato Francisco Pianzola, sacerdote que morreu em 1943 na Lombardia, na Itália, um padre da diocese de Vigevano, fundador das Irmãs Missionárias da Imaculada Rainha da Paz. Hoje, Corpus Christi, coração da nossa fé, santo do dia, um dos santos que mais amou o corpo de Nosso Senhor. A festa e o santo dizem a mesma coisa, Cristo está realmente presente no meio de nós. A Eucaristia é de fato o corpo e o sangue de Cristo. Me conta nos comentários, eu sei que talvez a história dele tenha te chamado mais atenção, porque é a que nós abordamos mais por causa desse estalo da Divina Providência em nos colocar as duas festas juntas, a festa móvel e a festa fixa. Mas me conta qual santo te chamou mais atenção, se foi algum dos santos que a gente repassou agora, que a gente passou agora mais rápido, se foi o próprio São Francisco Caracciolo, deixa aqui nos comentários. Deixa o teu like, a tua inscrição. Lembra, nós temos o QR Code aqui para tu te tornar membro, o link também tá aqui embaixo. A selo tá offline, então é um momento que eu falaria um pouco para tu ter uma camiseta para tu vestir a tua fé. Não vai ser agora, mas assim que ela voltar eu vou avisar vocês. Certo? Espero vocês amanhã para mais um Todo Santo Dia. Não esqueçam de ir à missa. Tchau.